Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos fazendo uma grande obra. Nós temos que manter o nosso foco, né? Não sei como está sendo aí para você, mas nós estamos com esse propósito de oração, jejum, leitura da palavra. E mais um dia eu convido você para estar firme aqui nesse propósito, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre mente renovada, sobre alegria, né? Nós precisamos renovar nossa mente, renovar na palavra do Senhor. E temos que buscar a alegria do Senhor, porque muitas coisas vão vir para querer nos trazer tristeza. Nós vimos que Neemias, ele ficou triste quando ele soube da situação do seu povo, mas ele ficou triste por um momento, porque depois ele se encheu de força, de alegria e ele foi ali para a terra dele, para que ele junto com o povo pudesse estar reerguendo os muros. Amém? A nossa tristeza, ela tem que ser lançada no Senhor. A palavra do Senhor diz que Neemias chorou muitíssimo. Aonde que ele chorou? Aos pés do Senhor. Ele não ficou chorando lá para o rei. O rei viu ele com um semblante triste, mas ele foi aos pés do Senhor em oração, em jejum. Ele entregou na presença do Senhor. E assim o Senhor comoveu o coração do rei para que o rei pudesse ajudá-lo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo hoje esse capítulo. Enquanto você vai abrindo, nós vamos orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, mais um dia que o Senhor está aqui nos direcionando na sua palavra, falando conosco, e nós pedimos que o Senhor venha dar entendimento da sua palavra, venha falar conosco, venha, meu Deus, fazer com que essa palavra aqui seja, meu Deus, uma palavra poderosa, Pai, nas nossas vidas, Senhor, que venha direcionar no caminho que nós vamos andar, que o Senhor esteja aqui falando conosco, através do seu Espírito Santo, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém? Aqui na minha Bíblia tem por título assim: Os que trabalham na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram as portas do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. A cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jabom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Arias, um dos ourives, junto de Hananias, um dos perfumistas, as restaurações e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a este trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém.
Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da casa, e ao seu lado reparou Ratuz, filho de Razabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Razubi, filho de Patmoabe, como também as torres dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Halóis, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zoar edificaram-lhe e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do restrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e cobriu, e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte das subidas para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Rassube, defronte sua casa. Depois deles repararam Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Renadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte o ângulo e a torre, e da torre que sai da casa de real superior até a casa junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte das torres grande e alta até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles repararam Zadok, filho de Imer, defronte à sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Semaías, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo dos templos dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina.
Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos aqui que o Senhor não se esquece daqueles que fazem a sua obra. O Senhor aqui está mencionando aqueles que trabalharam na reedificação dos muros. Eles estavam ali a posto, cada um, né, no seu departamento, cada um no seu lugar, cada um responsável por uma porta, responsável por um lugar. Eles estavam ali firmes, constantes ali nesse propósito, né? Sendo perseverante. E assim nós vimos aqui, né? Mais dois desses quadradinhos que nós estamos vendo aí, né? Que faz parte dessa obra. Nós temos que ser firmes, constante, temos que ter perseverança, né? Não podemos deixar de desanimar. Precisamos continuar renovando a nossa mente, ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor tem feito grandes maravilhas nesses últimos tempos. Milagres, muitos milagres que a gente via ali na Bíblia acontecer. E às vezes a gente pensa, nossa, isso podia acontecer na minha vida, isso podia acontecer na minha casa. O Senhor é o mesmo Deus que operou há tantos tempos atrás. Ele é o mesmo. Ele continua operando hoje, independente da sua situação. A melhor ferramenta que você pode usar é a oração. É você orar, é você confiar, é você não deixar se abater pela situação que venha, né? Você se colocar aqui. Aqui eu vejo esse povo falando aqui de cada um, né? De cada pessoa, reparando cada porta. Eu vejo a unidade. Eu vejo esse povo unido, né? Existe uma frase que diz assim: o povo unido jamais será vencido. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E é nessa desunião, é nesse afastamento que o inimigo tem agido muito. E é por isso que é muito necessário nós estarmos unidos, né? Na nossa igreja, o ano de 2024 é o ano da unidade. Nós precisamos estar unidos em amor com os nossos irmãos, unidos junto, para que a gente consiga fazer a boa obra, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pensa que eles reedificando o muro de toda uma cidade. Ontem nós voltávamos da igreja, né, eu e meu esposo, e eu lembro que eu já passo de vez em quando próximo dessa casa. Essa casa ela estava com os muros quase caindo, ela estava completamente abandonada, assim, há muito tempo ninguém morava nela. E daí uns dias atrás, agora, eles derrubaram o muro, ou o muro caiu, eu não sei, porque ele estava caindo, ele estava bem, um empurrãozinho ele caiu, eu não sei se ele caiu sozinho ou se eles terminaram de derrubar. Eu sei que eles tiraram aquela parte toda que não prestava mais, é uma casa de esquina. No cantinho do muro ainda tem um pedacinho dele, no comecinho assim. E eles pintaram aquela casa já bastante antiga, apenas parece que correu uma mão de tinta ali para dar uma maquiada. E alguém está morando ali, uma família está morando ali. E é uma casa bem na esquina. A gente passa nela assim, e eu fiquei agora observando mais, porque nós estamos falando de um muro, e eu observei mais aquela casa, né? Que está ali desprotegida nesse mundo que nós estamos. O muro ele serve de proteção. Nós estamos falando aqui de um muro, de uma obra que nós estamos fazendo. Nós temos que olhar na nossa vida, porque na nossa vida existe lugares na nossa vida que a gente precisa construir muros, precisa preservar, né? Tem situação na nossa vida que nós não temos que deixar ali à mostra, escancarado para todo mundo ver. A gente nota que hoje na sociedade o segredo não, hoje na sociedade a moda é mostrar, né? A gente está sendo levado por esse instinto. Às vezes a gente quer mostrar, né? Ontem mesmo eu tirei uma foto de uma árvore que eu tenho na porta da minha casa. Ela tá tão bonita, ela tá tão linda, ela tá florida.
E eu falei, nossa, eu tô apaixonada por a minha árvore, dá vontade de postar lá. De vez em quando eu posto minhas plantinhas, eu posto minhas florzinhas, mas eu vejo que às vezes até nisso, né, nessas coisas simples assim, às vezes a gente vai mostrar e acaba que isso atrai coisa ruim pra gente. Porque não é todo mundo que tá ali torcendo por você. Eu sei que a gente também não pode viver dentro de um casulo ali. Eu não vou falar nada de mim, que é aquela coisa que parece que todo mundo tem inveja de você. Você também não pode andar dessa maneira. Mas existe coisas na nossa vida, em especial, que o Espírito Santo é que revela a cada um, que é pessoal demais, que a gente não tem que estar compartilhando. Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos falar, né? Eu acredito que é, a beleza das flores, ela é inspiradora, né? Dependendo, eu fico observando ali as minhas plantinhas e o Espírito Santo fala muito comigo. Dias atrás eu até relatei em uma das minhas ministrações que um galho da planta tinha quebrado e ele não tinha desapregado completamente, ele quebrou e ficou lá. E eu estava tão corrida para lá e para cá que eu não terminei de arrancar. E daí uns dias eu vi que esse galho tinha revivido mesmo quebrado e ele estava o galho mais bonito da planta toda. Ele era o galho mais lindo. Então aquilo ali veio uma ministração no meu coração, porque olhando para aquele galho, mesmo quebrado, ele reviveu e ele era o mais bonito de todo aquele vaso. Então, irmãos, ainda que a gente seja quebrado, ainda que você passe por situação difícil, Deus é poderoso na nossa vida. Eu passei a ter minhas plantinhas, né? Eu lembro que antigamente, desde criança eu gosto de plantas, mas passei a gostar mais já depois que a gente vai alcançando a idade maior, que você vai vendo as belezas, você vai aprendendo a apreciar a beleza das coisas. Então, por isso que às vezes eu tenho tanta vontade de estar mostrando as plantas, mostrando as paisagens, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo através delas. A gente vê, eu lembro que na nossa última viagem a Caldas Novas, eu e meu esposo, eu estava ali à beira do lago, eu estava ali naquele momento de oração, de retirando para ler a palavra do Senhor, aquele momento a sós com o Senhor, e eu vi uma árvore que lá, esse ano a seca foi grande lá, e o lago estava muito baixo, e tinha uma árvore que ela teve assim, o lago se afastou, então a água acabou e ela ficou meio que despendurada só na beira do barranco. Mas ela não caiu e ela estava cheia de flores. Então, mesmo que ela estava assim, despendurada ali naquele barranco, mesmo que ela estava caindo, ela não deixou de florescer, ela não deixou de dar a sua beleza, ela continuou alegre, ela continuou feliz, mesmo diante da situação difícil que ela estava vivendo. Então o Senhor falou comigo poderosamente ali naquele lugar. Eu até fiz um vídeo, postei para os irmãos. Eu não sei se todos viram, mas eu vejo assim como o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Então, irmãos, nós estamos falando desses muros, nós estamos falando dessa unidade que esses irmãos tiveram aqui, cada um deles nessa reconstrução. Vamos nos unir com os nossos irmãos, vamos estar mais próximo de cada um, para que a gente consiga fazer aquilo que o Senhor tem para nós, né? Que tipo de restauração que o Senhor está querendo? Aqui ele estava restaurando o muro de uma cidade toda. E nós vamos estar pedindo a direção do Espírito Santo, né? Aonde é que nós vamos estar reconstruindo muros, né? No mundo físico e no mundo espiritual, que o Senhor esteja nos ajudando a reparar as portas, né? Portas que estão ali queimadas, muros derrubados, né? Depois nós vamos falar das brechas, né? Que tem. E o Espírito Santo de Deus vai estar conduzindo e falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia na sua presença. E eu quero, Senhor, louvar a Deus pela vida de cada irmão que tem abraçado essa campanha junto comigo. Esses que estão ouvindo o áudio, Senhor, fala com eles de forma poderosa. Ajuda eles, Pai. Senhor, desperta eles. Tira toda cegueira espiritual, Senhor.
venha renovar a mente, venha trazer a alegria do Senhor. Venha, Senhor meu Deus, nos dar, Senhor meu Deus, aquele amor que vem do Senhor para com o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a ser perseverante, nos ajuda a ser firme, ser constante, Pai. Não deixar desanimar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero ressaltar aqui a importância do jejum. É importante que você jejum. Eu sei que é difícil, mas cada pessoa de acordo com a sua disponibilidade. Se você pode, se você toma medicação, se você passa mal, ainda que seja 2 horas, 3 horas, tira um tempinho com o Senhor, consagrando a sua vida. Agora, você que pode mais, jejuma mais, se entrega mais. Eu creio que o Senhor vai agradar muito disso. Eu vou estar colocando um vídeo aqui falando sobre a importância do jejum e eu gostaria que todos pudessem ver. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.